Temos explorado o tema do sacerdote real na Bíblia. Começamos com Adão e Eva, chamados para representar Deus e reinar como imagem dele sobre a criação. Reinar e representar Deus. Essa é a função ideal de um sacerdote real. Mas, tragicamente, os humanos são enganados por uma criatura e abandonam sua vocação, sendo exilados do Éden e enchendo o mundo de violência. Mas nem tudo está perdido. Deus promete que um dos descendentes deles virá para intervir em seu nome e restaurar as bênçãos do Éden. Um novo sacerdote para restaurar aqueles que falharam. Ele ferirá esse enganador, mas será ferido por ele. Ele é como um sacerdote real que se torna um sacrifício. Ao longo da história de Israel, Deus elege muitas pessoas que poderiam ter sido sacerdotes reais, como Abraão, Moisés e Davi. E todos falham, mas suas histórias apontam para frente, antecipando o sacerdote real definitivo. E isso nos leva a Jesus. Na época dele, o povo de Israel era governado pelo Império Romano, mas também por seus próprios sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote que trabalhava no Templo de Jerusalém. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no espaço mais sagrado, que era separado por uma cortina grossa bordada com imagens de querubins. E o sumo sacerdote, nessa época, era um homem chamado Caifás. Ele é quem atualmente representa o povo diante de Deus. E então chega Jesus. E quando somos apresentados a Jesus, ele está fora de Jerusalém, sendo batizado no Rio Jordão. Os céus se abrem e Deus diz: "Você é meu filho, a quem eu amo. Em você tenho prazer." Essas palavras reúnem 3 declarações das escrituras hebraicas sobre o sacerdote real esperado, que seria o rei prometido por Deus, da linhagem de Davi. E também o filho amado, como Isaque foi para Abraão. E ele é o servo-rei sofredor de Isaías, que morre pelos pecados de seu povo. Esse batismo é como sua ordenação como sacerdote real. Certo. Então não é surpresa que depois Jesus comece a agir como um sacerdote. É mesmo, perdoando os pecados das pessoas ou restaurando pessoas impuras para que pudessem entrar no templo. Essas são as coisas que os sacerdotes que trabalhavam no templo de Jerusalém deveriam fazer. Mas Jesus está fazendo isso fora da autoridade deles. Então começam a vê-lo como uma ameaça. Então, isso leva a uma história em que Jesus sobe uma montanha alta com alguns amigos e ali ele é transformado. Ele começa a brilhar e suas roupas ficam totalmente brancas. Parece com a visão que Moisés teve do sumo sacerdote ideal. Sim, exatamente. Aqui Jesus está sendo revelado como o sacerdote real definitivo. E é aqui que Jesus decide ir a Jerusalém, mesmo sabendo que será morto. Depois, Jesus entra em Jerusalém e desafia a autoridade do sistema sacerdotal que dirigia o templo. Como quando ele entra e interrompe a venda de animais para sacrifícios. Essa é a sua forma de mostrar que ele é o sacerdote no comando. Depois perguntam a ele: "Quem você acha que é?" Jesus responde citando o Salmo 110 das Escrituras de Israel. Esse é o salmo em que o rei Davi fala de alguém que ele chama de meu Senhor, alguém maior do que ele e que reinará como sacerdote real. Jesus está afirmando que ele é esse sacerdote. Isso irrita os sacerdotes em Jerusalém. Então eles o prendem e o levam a julgamento diante de Caifás, o sumo sacerdote, que pergunta a Jesus: "Você é o ungido?" E o que ele quer dizer é: você é o sacerdote real? Porque no momento essa é a minha função. Jesus responde citando novamente o Salmo 110. Eu sou, e você me verá reinando à direita de Deus. Mas na verdade estamos prestes a ver Jesus sendo morto. Como pode ser reinar como sumo sacerdote? Bem, lembre-se do padrão nas Escrituras de Israel, em que o sacerdote real se entrega em sacrifício. Jesus está dizendo que oferecer sua vida pelos outros é a maneira como subirá ao seu trono real. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou no meio. A presença da vida de Deus e as bênçãos do Éden, que ficavam protegidas e separadas, agora podem fluir do templo e encher toda a criação. E quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece aos seus seguidores e os envia às nações. Para que compartilhem as boas novas de que ele é o rei e sacerdote que vai restaurar as bênçãos do Éden. Por isso, o apóstolo Paulo chama Jesus de um novo Adão. Ele nos convida de volta ao Éden para nos tornarmos como ele.
para assumirmos nossa vocação perdida como sacerdotes reais de Deus. Sim, e esse novo sacerdócio real, formado pelos seguidores de Jesus, é o que veremos a seguir. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.